Hay tres maneras de hacer las cosas: bien, mal y como las hago yo. Con los políticos que tenemos en Colombia, ser un bandido es un honor. Pues si medio mundo me quiere matar, contratamos al otro medio mundo para que me defienda. Você foi convidado para uma festa na mais famosa e badalada fazenda da Colômbia. Para chegar ao local, um carro com motorista te busca na cidade de Medellín. Abrem a porta e você entra. O carro segue viagem pela região do Rio Magdalena. A paisagem, apesar de hostil, é bonita. Te remete de alguma forma à vegetação do Brasil. No caminho, você sente uma euforia. Sabe que essa será a festa mais luxuosa e estranhamente perigosa que irá em toda a sua vida. Ao chegar ao local, uma entrada chamativa, o carro passa por um portal gigante, onde você consegue ler: "Bem-vindos à verdadeira aventura selvagem." Seu coração acelera mais uma vez. No caminho que leva até a casa, você se depara com uma verdadeira ilha da fantasia. Você passa por 20 lagos, passa por várias construções com helipontos, o maior circuito de motocross da América Latina. Mas de repente, o carro para. Um elefante está passando pela pista. Vocês seguem viagem. Nesse pequeno percurso, outros animais aparecem: rinocerontes, camelos, búfalos, cangurus. Um verdadeiro zoológico a céu aberto, com nada mais, nada menos do que 1.200 animais. Você pisca incrédulo com a situação. Às vezes se sente em um filme ou tem a sensação que aquilo não é real. Finalmente você chega à tão esperada mansão. Ali se depara com uma mega festa que acontece ao redor de um total de 6 piscinas. Você se arrepia. Reconhece entre os convidados atores famosos, jogadores de futebol, políticos influentes. Mas mesmo assim você finge que aquele ambiente é comum para você. 30 minutos depois da sua chegada, já com um copo de bebida importada que lhe foi servido em mãos, funcionários te orientam que o jantar será servido. No total, trabalham naquele ambiente 1.700 pessoas, mas isso não te aflige. A sala de jantar comporta perfeitamente os 60 convidados. Afinal, ela foi feita para isso. O anfitrião da casa, um pecuarista, finalmente aparece. Recebe seus convidados acompanhado por seguranças armados. O jantar segue, mas alguém anuncia que um dos garçons foi pego tentando roubar alguns talheres de prata. O anfitrião, na frente de todos na festa, se aproxima. Avalia o sujeito de cima embaixo e ordena que o amarrem as mãos e as pernas. Ele é levado para o lado de fora do salão de jantar. Todos acompanham a cena e a situação. O momento é tomado pela tensão. Ninguém sabe o que vai acontecer. Até que o anfitrião, que é conhecido como El Patrón, empurra o funcionário dentro da piscina. Todos assistem paralisados durante os próximos minutos o homem se debater dentro da água, até que finalmente ele chega a óbito. A festa segue e você vive a mais estranha e intensa experiência da sua vida. Toda essa situação que eu acabei de narrar foi absolutamente 100% real. Assim era o dia a dia na fazenda Nápoles, lugar onde vivia e comandava o maior cartel de drogas do mundo, o rei do tráfico, Pablo Escobar.
A data era 1º de dezembro de 1949, na pacata cidade de Rio Negro, na Colômbia. Nascia o terceiro de 6 filhos. Ele foi batizado e seu nome seria Pablo Emílio Escobar Gaviria. Nascido pobre, Pablo era filho de um homem que vivia do campo e de uma professora de ensino fundamental. Quando jovem, ele decidiu que queria fazer faculdade. O curso de Ciências Políticas tinha sido escolhido. Mas o sonho durou pouco. Nem ele, muito menos os seus pais, podiam bancar a faculdade. E foi obrigado a abandonar. Mas Pablo não era um menino comum. Ele tinha dentro de si uma ambição tão grande, tão intensa, que mal se continha dentro daquele corpo. Ele decidiu. Se tornaria um homem rico e faria e teria absolutamente tudo o que quisesse. Foi aí que ele começou a vida criminosa. O primeiro crime que cometeu foi roubar e repassar carros pelas ruas de Medellín. Mesmo assim, o dinheiro que vinha dos roubos não era o suficiente e ele decidiu traficar cigarros paraguaios. Com o tempo, Pablo planejou seu primeiro grande ato criminoso. Ele decidiu sequestrar um político famoso de Medellín e, como resgate, exigiu $100 mil. O sequestro foi um sucesso. Pouco tempo depois, Pablo entrou para o ramo do tráfico de drogas. Mas nem tudo deu 100% certo na vida do El Patrón. Em 76, Pablo foi preso, quando ainda era considerado um traficante pequeno. Pablo foi preso por transportar cocaína em um caminhão. E a partir desse dia, ele aprendeu uma lição. Nunca mais ia pegar a estrada com drogas. Ele teria e conseguiria pessoas para fazer isso por ele. Aos 22 anos, o jovem que não conseguiu pagar a mensalidade da faculdade já era milionário. Em poucos anos, Pablo estava no comando do maior cartel de drogas do mundo, o cartel de Medellín. Segundo o jornalista americano Peter S. Green, o cartel de Medellín não foi só um fornecedor letal de narcóticos e caos, mas também um negócio brilhante, bastante parecido com uma multinacional, só que fora da lei. A ascensão ocorreu de maneira rápida, e isso por conta de um motivo bastante específico. Pablo fazia o que todos os demais traficantes faziam, mas o seu diferencial é que ele era mais perverso, mais cruel do que qualquer outra pessoa do ramo. O cartel de Pablo liderava, era responsável por fornecer e distribuir 80% de toda a cocaína que era consumida no mundo. Seu principal cliente eram os Estados Unidos da América. Mesmo assim, ele ainda exportava para a Europa e Ásia. O que fez Pablo Escobar enriquecer a princípio e chegar onde chegou foi uma jogada genial. Ele garantia a entrega da droga de outros traficantes e, caso a mercadoria fosse apreendida, ele arcava 100% com o prejuízo. Mas caso a mercadoria fosse entregue, ele recebia 35% do valor que transportou. Outro fator que fez Pablo ser quem foi a sua associação a outros traficantes, como Carlos Leder. Juntos, eles passaram de 10 a 20 quilos de mercadoria por entrega a 15 toneladas por dia. Isso era o equivalente a um lucro de $420 milhões por semana. Com essa quantia semanal, você deve imaginar que ficou difícil suportar a ideia de que Pablo era apenas um pecuarista de sucesso. E a essa altura, todos, incluindo o próprio presidente da Colômbia, já sabia de onde vinha todo o lucro e patrimônio do homem, que foi considerado a essa altura pela revista Forbes como o 7º homem mais rico do mundo. Mas o sonho de Pablo não era apenas ser bilionário. Ele queria ser reconhecido. Sua conta bancária era literalmente compatível com o seu ego e ganância. Por isso, o seu objetivo se tornou virar o presidente do seu país. Pablo queria ser idolatrado, ser considerado um herói do povo. Foi aí que, nessa altura do campeonato, fundou e financiou projetos sociais. Ele construía casas, igrejas, estádios de futebol e, inclusive, comprou alguns times locais.
que levou o traficante a comprar juízes e bandeirinhas para sempre ter um bom resultado em campo. Pablo Escobar literalmente construiu um bairro inteiro para pessoas que viviam em um lixão. O local recebeu o seu nome. Egocêntrico, dava entrevistas a jornais e revistas e era considerado por muitos o Robin Hood da Colômbia. Com o tempo, além de dinheiro, El Patrón também passou a colecionar inimigos e sangue em suas mãos. Ele foi culpabilizado por pelo menos 6.000 assassinatos, que incluíam como vítimas pessoas importantes, policiais, civis, jornalistas e até mesmo 3 candidatos à presidência da Colômbia. Dentre os seus atos mais megalomaníacos, podemos destacar ter matado um funcionário afogado durante uma festa em sua fazenda. E dessa história você deve se lembrar. Ter explodido e derrubado o avião comercial Boeing 727 da Avianca. Seu objetivo aqui era matar o candidato à presidência da Colômbia, César Gaviria, que acabou não pegando esse voo. Para realizar esse crime, ele recrutou um jovem que trabalhava para o cartel de Medellín, que embarcou no voo carregando uma bomba que acreditava ser apenas um gravador. 107 pessoas morreram. Pablo não se tornou apenas um dos homens mais ricos do mundo. Ele literalmente se tornou mais rico que o seu país. Por isso, em um determinado momento da história, em busca de reconhecimento, o traficante se ofereceu a saldar a dívida externa do país. O valor da conta? 20 bilhões de dólares. O rei do tráfico era tão poderoso, mas tão poderoso, que fez uma espécie de acordo com o governo da Colômbia e se rendeu em troca de não ser extraditado para os Estados Unidos, mas com uma condição: ele construiria a sua própria prisão particular. E assim ele fez. Construindo uma verdadeira mansão de luxo onde qualquer um adoraria tirar umas férias. Outro ato considerado uma insanidade por alguns, que foi praticado pelo El Patrón, ocorreu durante uma fuga. Ao se esconder com sua família e alguns soldados nas montanhas, por isso mesmo, Pablo Escobar tinha seu próprio exército, chamado sicários. Pablo teria notado que a sua filha, Manuela, realmente estava afetada com o frio do lugar montanhoso. Para aquecer a garota, ele fez uma fogueira queimando 2 milhões de dólares. E não foi apenas com dinheiro que Escobar fez fogueira. Em 92, ele convidou os narcotraficantes Fernando Galeano e Kiko Moncada para sua prisão de luxo. Lembra dela? E ali ordenou que o seu exército de mercenários, os sicários, amarrassem e esquartejassem os dois por terem cometido traição. O que ele fez com os corpos? Acendeu e alimentou uma outra fogueira. O rei do tráfico também era o rei do terrorismo em prol de seus interesses. Escobar fazia sem pensar em escrúpulos o que achasse que fosse preciso. Dentre as suas atrocidades, podemos citar a detonação de pelo menos 5 carros e 1 ônibus carregados de dinamites, que estacionavam em locais públicos estratégicos e que vitimaram centenas de civis. Por fim, a morte de Pablo Emílio Escobar Gaviria ocorreu da maneira que todos menos esperavam, em 2 de dezembro, um dia após o seu aniversário de 44 anos. Escobar, deprimido, decidiu ligar para a família, que a essa altura tentava a todo custo se refugiar em algum país. No mais banal dos golpes, a polícia colombiana, com a ajuda da polícia americana, conseguiu, através dessa ligação, localizar o bairro que Escobar se escondia na cidade de Medellín. A caça começou. Foram ao local e não tiveram muito trabalho para encontrar o narcotraficante. Descalço e como qualquer criminoso comum, Pablo correu, mas correu muito. Ele, acompanhado de um único segurança, subiu pelos telhados tentando escapar nessa fuga, mas foi alcançado e fuzilado pelas armas dos agentes policiais. Tudo o que eu contei até aqui foi meramente baseado em fatos reais. Eu espero você para mais um vídeo. Até a próxima.